interessante. Hoje nós vamos falar sobre cinema, sobre essa arte audiovisual, arte cinematográfica, a qual nós gostamos tanto, não é mesmo? Mas antes de falarmos sobre o assunto cinema, vamos falar um pouquinho sobre a linguagem artística. Você sabe o que é linguagem artística? Sim? Não? É claro que você sabe. A música, a dança, a pintura de um quadro de uma obra de arte, o teatro, a literatura e o cinema são exemplos de linguagem artística. Mas, Auri, por que linguagem artística? Porque a arte, ela tem esse poder de ressignificar a vida, de ressignificar as emoções, os acontecimentos através da linguagem artística. Ela nos envolve, nos leva para outro mundo, um mundo de encantamento, de ressignificação, de ludicidade, de entretenimento. Tudo isso a arte faz com a gente. Quer ver um exemplo? Quantas vezes você já não se pegou gargalhando na frente de um filme? Pois é, ou chorando, ou mesmo se sentindo revoltado ao assistir um filme. Esse é o poder que a arte tem de mexer com nossas emoções, a nossa imaginação. A gente ressignifica a vida e o mundo através da linguagem artística. Hoje que vamos tratar sobre o cinema também tem uma linguagem específica, precisa de uma narrativa, precisa de uma produção, precisa de um cenário, precisa de trilha sonora, da fotografia, dos objetos, da roupa. Existe superprodução e existe também os curtas, né, que podem ser feitos inclusive com o celular. Esse aparelhinho ao qual estou gravando este vídeo para passar para vocês. Basta que a gente tenha um pouco de conhecimento acerca da produção, né, da linguagem fílmica, para que a gente consiga produzir, né, significado da criação de um curta, né? Eu, por exemplo, quando assisti a primeira vez Senhor dos Anéis, eu fiquei em estado de maravilhamento. Ao final do filme, é como se eu tivesse dentro da narrativa, vivendo todas aquelas emoções, com aquela trilha sonora que nos envolve, a fotografia do filme, todas aquelas aventuras. Outro filme também que eu lembro muito, aliás, dois, que é o Alto da Compadecida, né, baseado na obra de Ariano Suassuna, filme nosso, escritor nosso, brasileiríssimo, lá do Nordeste, né, teve o poder de me emocionar muito, tanto com choro quanto com riso. Eu ri muito nesse filme. Outro filme também que foi estrelado pela Fernanda Montenegro, pela Central do Brasil, que são filmes que todos nós provavelmente conhecemos, né? Também foi um filme que me pegou muito pelas emoções, eu sorri e chorei com o filme. Então, a linguagem artística, a linguagem fílmica, ela tem esse poder de nos transportar para esse mundo onde a gente libera também as nossas tensões, não é mesmo? E hoje nós vamos tratar exatamente de um pouco da história do cinema. Aliás, falando da história do cinema, você sabe o que é um cinéfilo? Sabe? Não sabe? Um cinéfilo é aquele que estuda, pesquisa, explora sobre o cinema. Mas não é só eles não. Nós que gostamos muito de cinema, que sabemos dos nomes, que até citamos determinados filmes, determinados gêneros, né, de filme para as pessoas, que nos dedicamos exatamente a essa parte lúdica de assistir, porque nos diverte, nos emociona, nós também somos considerados cinéfilos. Então a gente vai tratar um pouquinho disso, espero que vocês gostem. E a minha colega Tainá vai dar prosseguimento acerca da história do cinema. Olá! Agora você irá conhecer um pouquinho da história do cinema. O cinema é o resultado de uma evolução tecnológica ocorrida principalmente no ramo da fotografia, aliados à síntese do movimento por meio da realização de diversos jogos ópticos. Em 1895 se teve a primeira exibição cinematográfica, realizada pelos irmãos Auguste e Louis Lumière.
Baseados no cinetoscópio de Thomas Edison, eles inventaram o cinematógrafo, um aparelho 3 em 1. Mas por que 3 em 1? Porque ele projetava, ele filmava e revelava. Através desse aparelho, eles realizaram uma apresentação em Paris, no Salão Grand Café, com aproximadamente 30 pessoas. Foi exibido o filme A Chegada do Trem na Cidade, em preto e branco, com aproximadamente 1 minuto de duração, e mostrava um trem chegando na estação. As pessoas que assistiam ficaram completamente assustadas. Mas por que elas ficaram assustadas? Porque elas pensavam que o trem ia passar por cima delas. Esse episódio ficou marcado como o nascimento do cinema. Bom, crianças, agora nós vamos falar da história do cinema no Brasil. A história do cinema do Brasil, ela começa em junho de 1896, quando ocorre a primeira exibição de cinema no país, na cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente, o cinema era mudo e somente na década de 1930 surgiu o cinema falado. Em 1887, depois da estreia cinematográfica no país, surge a primeira sala de cinema aberta ao público na capital carioca, por incentivo dos irmãos italianos Pascoal e Afonso. Eles foram os pioneiros do cinema no Brasil, considerados os primeiros cineastas no país, uma vez que eles realizaram gravações na Baía de Guanabara, em 1898. No ano seguinte, Pascoal realizou uma filmagem na cidade de São Paulo, durante a celebração da unificação da Itália. No entanto, foi somente no início do século XX que São Paulo tem sua primeira sala de cinema. Um dos primeiros problemas da produção de cinema no país era a falta de eletricidade, que somente foi resolvida em 1907. Após esse evento, os números de salas cresceram consideravelmente na cidade do Rio de Janeiro, chegando em até 20 salas de exibição. No início, os filmes eram de caráter documentais. Após a Primeira Guerra Mundial, ocorre uma crise no cinema brasileiro, pois foram dominados por produções estadunidenses, enfraquecendo assim o cinema nacional. Porém, na década de 20 e 30, o cinema brasileiro atinge grande expansão com as publicações na revista de cinemas Para Todos, Selecta e Cinearte. E ainda com produções que se espalharam, por vários cantos do nosso país. Foi na década de 30 que foi criado o primeiro grande estúdio cinematográfico no Brasil, a Cinédia. As produções mais importantes dessa época foram Limites, de Mário Peixoto, A Voz do Carnaval, de Adhemar Gonzaga e Humberto Mauro, e Ganga Bruta, de Humberto Mauro. Olá! Vamos continuar a nossa aula sobre a história do cinema brasileiro. A partir da década de 1930, o cinema brasileiro passa a ter filmes com características hollywoodianas muito fortes. Sabe aquilo bem e do mal, final feliz, sempre numa narrativa linear? Então, essas são algumas características marcantes dos filmes norte-americanos. As chanchadas. Chanchada foi o nome usado para caracterizar filmes de teor cômico e de baixo orçamento. Eles despontaram a partir da década de 1940, e esse foi o primeiro gênero cinematográfico autêntico brasileiro que fez sucesso no nosso país. Em 1964, com o golpe militar, o cinema passa pela censura militar, onde muitos filmes que criticavam o governo, por exemplo, foram proibidos. Assim, surge a Embrafilme,
que, com o investimento do governo, produziam filmes de entretenimento fácil e nenhum conteúdo político. Mesmo com altos e baixos, podemos dizer que o cinema brasileiro retomou suas forças. Filmes como Tropa de Elite, Se Eu Fosse Você e Minha Mãe é uma Peça mostram um crescente retorno comercial no ramo humorístico. Contudo, o cinema brasileiro como um todo está em constante crescimento, tendo até títulos internacionais. E você? Gosta de assistir filmes? Quais são seus filmes favoritos? Você nesse momento vai selecionar alguns filmes que você considera excelentes e vai enviar para o seu professor no grupo do WhatsApp. Na próxima aula nós vamos falar sobre gêneros cinematográficos e eu gostaria muito de ver quais são as recomendações de vocês, viu? É isso, meus amores, estamos encerrando a nossa aula de hoje, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!